A gente vive numa sociedade imagética, né? Interagimos com as imagens todo o tempo, por meio de revistas, cartazes, outdoors, videogames, internet, televisão, cinema, muitos outros recursos. Já nos acostumamos de tal forma com as imagens que o senso comum acredita que basta observá-las atentamente para compreender seu significado. Porém, como qualquer outro tipo de documento, a imagem exige que o observador utilize procedimentos de leitura e análise crítica. Não basta olhar a imagem, é preciso lê-la atentamente e aí, com base nisso, analisá-la e entender que mensagem ela quer transmitir. As imagens são representações de uma realidade, de uma pessoa ou de um momento histórico, e por trás das produções há interesses, como as mensagens que se deseja passar e as ideologias que se quer esconder. Tanto as aulas de história como as de demais disciplinas podem ajudar a desenvolver as competências e as habilidades necessárias para o exercício da reflexão e da crítica de imagens. Em geral, os alunos passam a vida escolar sendo alfabetizados e letrados para compreender e analisar diferentes formas de texto, mas não se acostumam com as mesmas oportunidades para aprender a ler as imagens do mundo que os rodeia. Para que esse aprendizagem seja efetivo, é necessária a introdução do exercício de leitura e análise das imagens, que propõe uma reflexão que vai além do significado superficial do documento iconográfico. Isso significa que esse exercício não pode se limitar a enxergar a imagem como uma espécie de ilustração do tema histórico, não é isso. A imagem não se limita a uma reprodução visual da vida do passado. É um documento que expressa valores, ideias, interesses, conflitos das sociedades que a produziram. O primeiro passo é selecionar as imagens que possam ser adequadamente analisadas na sala de aula. É igualmente importante contextualizar esses documentos, principalmente com relação ao período de produção, técnica utilizada, os responsáveis pela elaboração, a forma como ele circulou. Outro aspecto que não pode ser negligenciado nessa primeira etapa é a representatividade dos documentos iconográficos. Não basta, por exemplo, realizar uma atividade que vise somente a leitura, somente a crítica das grandes obras de arte do passado. É importante apresentar diferentes formas de imagem para os alunos, fotografias, cenas de filme, história em quadrinhos, charge, muitas outras possibilidades. A análise da imagem diversificada amplia possibilidades de questionamento e reflexão por parte dos alunos e destaca que todo tipo de imagem pode ser lido criticamente. Após a seleção e a contextualização da imagem, é possível dar o próximo passo, que se refere à reflexão e análise do documento. Para isso, podemos formular algumas questões básicas sobre a imagem. Citamos alguns questionamentos que podem ser feitos, mas é importante não se restringir o diálogo com as fontes a algumas poucas questões. Por exemplo, a gente pode perguntar assim: com que finalidade essa imagem foi feita? O que essa imagem nos diz a respeito da sociedade e da cultura em que ela foi produzida? Como que essa imagem foi construída? Essa imagem é realista? Identificar a finalidade da imagem e refletir sobre ela é um passo fundamental para a leitura e a crítica. Uma imagem publicitária, por exemplo, é elaborada para convencer o observador a consumir determinado produto. Isso determina que a mensagem que ele transmite também afeta a forma como ela representa a realidade. A identificação dessa intenção permite refletir sobre o propósito da imagem. De forma semelhante, a representação de um rei europeu do século XVI pode ter propósitos políticos muito claros, ajudando a reforçar a autoridade régia e o Estado centralizado. Já por meio de questionamentos sobre a sociedade e a cultura que produziram a imagem, é possível identificar crenças, valores, ideias e o imaginário da sociedade que elaborou o documento. Uma pintura rupestre, por exemplo, permite identificar a importância da caça e da vida em cavernas, bem como a existência de rituais mágicos ou religiosos que envolviam a pintura das caçadas. Uma obra do Renascimento permite a identificação da permanência de valores da antiguidade clássica, além de valores cristãos no pensamento daquela sociedade europeia do período. A imagem de uma campanha publicitária atual pode revelar muito dos valores cultivados pela nossa sociedade atual. Por exemplo, a análise da forma como a imagem foi construída envolve a discussão das técnicas de representação, assim como do material e da tecnologia utilizados. Isso varia bastante ao longo do tempo e de uma sociedade para outra. Existem sociedades que produziram representações iconográficas pintando as paredes das cavernas e utilizando diferentes técnicas para representar a natureza e a ação humana. Outras sociedades desenvolveram técnicas mecânicas para a produção de imagem,
como fotografia e o cinema. A gente também pode observar diferentes formas de representar a realidade, como a invenção das técnicas da perspectiva, desenvolvimento de representação abstrata, representações não figurativas, entre muitas outras possibilidades. Finalmente, a gente tem a discussão sobre o realismo. Esse tema merece uma atenção especial, já que é muito disseminada a concepção de que a imagem é uma representação fiel da realidade. A própria palavra retrato, que utilizamos para nos referir às imagens de pessoas, já indica isso. Essa concepção tem que ser vista de um modo crítico e afastada da análise da imagem. Todo documento iconográfico, como qualquer outro documento, ele constrói uma representação da realidade, que é marcada por interesses políticos e por relações sociais. Uma fotografia, um filme, não é uma cópia direta da realidade, mas é uma forma de representá-lo sob um ponto de vista, o ponto de vista da pessoa ou de um grupo social que está fazendo essa imagem. Apesar disso, é possível discutir se a imagem utiliza recursos e técnicas artísticas para construir uma representação mais ou menos realista do fato ou do objeto. Isso fica muito claro quando se compara, por exemplo, uma pintura medieval a uma pintura renascentista. Enquanto a primeira, a medieval, representa situações e pessoas sem uma preocupação direta de fazê-lo de forma realística, a pintura renascentista se esforça bastante para criar um efeito realista no espectador, que provocou o desenvolvimento de várias técnicas, principalmente a perspectiva na pintura. Por meio desses questionamentos e procedimentos, é possível desenvolver uma visão crítica com relação à imagem, sendo o exercício constante de análise delas um elemento muito importante na formação dos alunos e construindo um grande desafio para o professor e para toda a comunidade escolar. Assim, as aulas de História podem se tornar um espaço privilegiado para o desenvolvimento dessa competência de leitura, abrindo caminho para a conscientização e para fortalecimento do espírito crítico dos alunos.